Gente querida, alegria do encontro, sou Nina Veiga e estou aqui no canal Paz e Bem, a produzir conhecimento a partir da antroposofia da imanência, num ativismo delicado por uma estética da vida viva. E hoje estamos com o nosso programa, que tem como título Antroposofia da imanência, ativismo delicado por uma estética da vida viva. Nós estamos na nossa 15ª temporada e no episódio 4 de Esferas da Insurreição, o título é Entrelaçamentos. Começo dizendo do modo de ser do programa. O modo de ser do programa é trazer as referências, não ficar dando opinião, que a gente já tem uma opinião demais, mas trazer as referências, os elementos, para que cada espectador possa estudar e aprofundar. Por isso, eu produzo, como uma boa professora, esses PDFs que depois eu deixo disponível para vocês no nosso site, que você já sabe, ativismodelicado.arte.br. E também quero trazer o efeito de sentido pretendido nessa temporada, nessa 15ª temporada. Fazer ver que existe. Tem coisas tão complexas, tão próximas de nós. E, às vezes, no nosso cotidiano, parece que não tem saída certas questões, que é bom saber que tem gente que pensa sobre isso, que tem gente que está investigando tais assuntos. E essa é a nossa vontade. Assuntos complexos, assuntos fortes, que a nossa autora Sueli Ronick traz e vem acompanhada de alguns outros autores também. Então, vamos começar pelo... deixa eu mudar assim, vocês veem melhor. Um alerta que dá tom ao episódio. E vem da citação do Comitê Invisível. Eu comecei a ver, fui lá pesquisar para trazer para vocês e fiquei até com vontade de fazer uma temporada sobre o Comitê Invisível. E aí nós vamos fazer uma pequena digressão para eu apresentar para vocês. Mas vamos à citação que está na página 99 do nosso livro Esferas da Insurreição. Selecionou Sueli Ronick do texto do Comitê Invisível. Diz assim: o esgotamento dos recursos naturais provavelmente está muito menos avançado do que o esgotamento dos recursos subjetivos, dos recursos vitais que atinge nossos contemporâneos. Forte isso, né? Se nos satisfazemos tanto em detalhar a devastação do ambiente, é também para cobrir a assustadora ruína das subjetividades. Cada maré negra, cada planície estéril, cada extinção de espécies é uma imagem das almas em farrapos, um reflexo de nossa ausência de mundo, de nossa impotência íntima para habitá-lo. Não quero ninguém chorando aqui, mas é tão importante essa citação. Vou trazer a apresentação do Comitê Invisível
Por quê? Pela escola de ativismo, um outro endereço importante. Todos eles, gente, está lá no nosso acervo. Na escola de ativismo, eles trazem essa imagem, o homem com a câmera. E eu trouxe A Insurreição que Vem, que é um livro de apresentação do Comitê Invisível, que diz que é um folheto político francês que descreve a hipótese de um colapso iminente da cultura capitalista. Foi escrito pelo Comitê Invisível, um grupo anônimo de contribuintes, e publicado pela primeira vez em 2007. O ensaio A Insurreição que Vem pretende explicar como e por que a insurreição é necessária e até mesmo como ela é inevitável. Outro texto bom, A Insurreição que Vem, vai estar lá, o texto completinho, tá bem? 180 páginas do livro vai estar no nosso acervo. Outro link que vai estar para conhecer o Comitê Invisível é esse texto, Comitê Invisível, Sociedade em Crise, que está lá no site do Razão Inadequada. Também ótima referência que eu sempre cito aqui no canal. Resolvi. Comecei e não consegui parar. Não existem insurreições democráticas. Este é um texto adaptado para nós aqui do Brasil. Por isso que eu achei interessante trazer, também está na íntegra, são 40 páginas lá no nosso acervo. O título original do Comitê Invisível é Eles querem nos obrigar a governar, mas não vamos cair nessa provocação. E traz fisionomia das insurreições contemporâneas. Não existem insurreições democráticas. 3, a democracia não é mais do que o governo em estado puro. 4, teoria da destituição. É para quem está querendo mesmo entender esse nosso contemporâneo por esse viés político. E aí eu trouxe um pedacinho. Quando se diz que o povo está na rua, não se trata de um povo que existisse previamente. Olha que ideia interessante. Pelo contrário, trata-se do povo que previamente faltava. Eu demorei nessa frase, sabe? Porque ela tira a gente um pouco do lugar. Ela não tem um lugar comum. Não é o povo que produz a insurreição. É a insurreição que produz o seu povo, suscitando a experiência e a inteligência comuns, o tecido humano e a linguagem da vida real, entretanto desaparecidas. Se as revoluções do passado prometiam uma vida nova, as insurreições contemporâneas fornecem as ferramentas. E é nessas ferramentas que eu estou interessada. Selecionei uma frase sozinha para a gente olhar para ela muito. Ninguém poderá dizer aquilo de que um encontro é capaz. É um acontecimento. E um encontro não é só com o povo na rua. O encontro pode ser também aqui no nosso canal do YouTube. De repente você encontra aquela frase que faz você produzir o seu acontecimento. Segue o Comitê Invisível adaptado para nós. É dessa forma que as insurreições se prolongam molecularmente, imperceptivelmente, na vida dos bairros, dos coletivos, das ocupações, dos centros sociais, dos seres singulares. Não porque elas ponham em marcha um programa político, mas porque elas colocam em andamento devires revolucionários. Porque aquilo que se viveu fica a brilhar com uma
tal intensidade que aqueles que o experienciaram se tornam fiéis, não se querem separar. Antes, construir de fato o que agora faz falta à sua vida de antes. Experimentaram a rua no sentido da potência e agora querem construir um mundo onde essa potência seja possível. É o que eu penso sobre esse trecho. Bem, vamos trazer a nossa autora querida. Hoje eu trouxe ela em espanhol. Todos esses fragmentos que eu estou trazendo dela são péssimos. Não, tem um outro bom que eu separei, mas é porque eu quero trazer a nossa autora, não assim, toda certinha, mas na imanência daquilo que ela vive no cotidiano, das pessoas que filmam de qualquer maneira nos eventos, porque as pessoas que fazem isso fazem porque acham demais. Eu também acho, sabe? Hoje eu trouxe ela aqui, a nossa autora, nesse vídeo que eu vou soltar para vocês agora. Essa coisa de cair no binarismo entre micro e macropolítica é gravíssima. Por isso, a ser parte de que estamos estruturados segundo um inconsciente colonial capitalista. E quando eu chamo antropo, falo, ego, logo, cêntrico, não? Só podemos pensar em termos de oposição e de dialética, máximo dialéctica, não? Porque o que é muito importante nessa questão toda aí, em lo que temos que construir aí como perspectiva de mirada, é que a resistência micropolítica não é algo que se hace desde el fuera del sujeto, é algo que se hace en la fricción, desde la fricción de las formas existentes de existência no plano molar, e de isso que está pressionando desde o plano molecular, que não é de inspiração divina, sino que as forças do presente, que tipo de coisas estão ponendo aí que pressionam a forma de realidade naquele momento, não? E há uma frase, tu hablaste de inconsciente pulsional, não? Eu poderia dizer que me gusta essa ideia, porque creio que queda muito mais claro que o inconsciente, se tomo a imagem dos guaranis, o inconsciente seria este plano de germinação. Mas também há uma outra imagem que me gusta, que é distinto de germinação, que o inconsciente é uma fábrica de mundos. É muita potência, não? Vamos às nossas colaboradoras. Então, vocês já sabem, eu estava lá nesse marasmo, e aí pedi ajuda e a ajuda veio. E uma das ajudas é em som, Dulcinéia Pinto. E dessa vez eu estava escutando, ela estava chateada com a nossa autora, reclamando um pouco, e ela trouxe umas perguntas que eu vou deixar, são as perguntas aqui para nós. Diz a autora, né? Todo processo revolucionário não é mais do que uma introdução de um hiato. E a Dulcinéia Pinto pergunta, e não foi sempre assim? Aí ela cita a Revolução Francesa, aí ela cita todas as revoluções, que ela ainda não pegou como que é a abertura desse processo revolucionário quando ele é micro-revolucionário, que é o que ela está interessada. E aí ela diz, a Dulcinéia, se o capitalismo for um rizoma, aí eu tive vontade de parar de ouvir, porque a gente sempre pensa no conceito do rizoma, que é um conceito lá em Deleuze e Guattari, como algo importante no sentido das micropolíticas, no sentido de que os capins também têm valor. E ela inverte isso e diz, e eu acho que ela tem razão. E se o capitalismo for um rizoma? Matar um pedaço dele, diz Dulcinéia Pinto, não adiantaria, pois a rede continuaria. E aí ela declara, é preciso transmutá-lo.
Mas dizem que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Meu jabá, vocês já sabem, eu tenho um podcast com essa portuguesa lá de Porto. Navegar é preciso. Olha, não é por nada não, mas as nossas conversas são dessubjetivantes, são muito boas mesmo, eu gosto. E eu nem sempre gosto daquilo que eu faço, sou crítica demais, mas vou indo, porque vez ou outra eu recebo uns feedbacks que me fazem continuar, sabe? Me alegram e me fazem continuar. Olivia Gonzalez é uma escritora. Hoje eu trouxe uma coisa que ela me mandou pelo WhatsApp, que diz assim, é uma citação do Cremar. Nós temos de ter coragem de ser radicalmente vivos e não negociar sobrevivência. Ele tem lugar de fala para dizer isso. E nós temos que admirar. E aí, ela escreveu muito. Eu trouxe tudo para honrar a escrita dela, mas vou citar só alguns trechos. O primeiro é esse aqui. O conceito colonial capitalístico, que se origina do preceito de que a força vital é a base de troca desigual do capitalismo, ou seja, eu vendo minha força de trabalho para minha subsistência. Porém, minha existência é cada vez mais subaproveitada. E o capital de quem me emprega é cada vez mais superaproveitado, valorizado e consistente. Há algo errado nessa troca. E aí ela escreveu muito mesmo, mas tem uma coisa que eu deixei para vocês lerem, tá? Está no PDF lá no site. Aí ela fala uma coisa que eu acho importante, ela traz a citação da Ronick. Nosso maior desafio está em desenvolver ferramentas apropriadas ao trabalho implicado na descolonização do inconsciente, matriz da resistência micropolítica. Eu sou interessada nas ferramentas, talvez pela minha categoria artífice, mas eu me interesso, eu gosto de trazer as ferramentas. Ela coloca aqui, a seguir 7 pontos a serem observados na macro e micropolítica. Acho legal essa lista que ela trouxe. Foco. Então, ponto 1, foco. Macropolítica se situa no âmbito do sujeito, o Estado e suas leis. Micropolítica, está mostrando as diferenças, dá para ver? Situa-se na tensão entre o sujeito e o fora do sujeito, o si e o mundo, força vital e biosfera, conjunto de seres vivos que habitam o planeta. Segundo ponto. 2. Agentes em potencial. Na macropolítica, apenas os humanos. Na micropolítica, humanos e não humanos, até mesmo os objetos, todos são agentes em potencial. 3. O que move seus agentes na macro é a vontade de denunciar em palavras e ações as injustiças próprias à distribuição de direito nas formas de mundos vigentes. Macropolítica é assim. Na micropolítica, é a vontade de perseveração da vida que, nos humanos, manifesta-se como impulso de anunciar mundos por vir. Achei isso lindo. Num processo de criação e experimentação que busca expressá-los. 4. Intenção. A intenção na macropolítica é o empoderamento do sujeito. Liberta-se da opressão política, da exploração econômica e da exclusão social. E na micropolítica, como é? Potencialização da vida.
Vocês já estão vendo, né, que os seus programas são micropolíticos sempre. Potencialização da vida. Reapropriar-se da força vital em sua potência criadora. Beleza. 5. Critério de avaliações das situações. Na macropolítica, é um critério moral, o bem e o mal. Na micropolítica, isso é uma ferramenta maravilhosa. Critério pulsional e sua ética. 6. Modos de operação. Como que opera a macropolítica? Por negação. Não quero isso. Estratégias de combate contra isso, contra aquilo. E como é na micropolítica? Por afirmação. Um combate pela vida. Eu nem gosto, mas eu estou fazendo uma reestruturação na minha linguagem, tentando tirar todo o vocabulário bélico. Então, combate pela vida, diz a Olívia. 7. Modos de cooperação. Na macropolítica, via recognição identitária, para construir movimentos organizados e ou partidos políticos. E na micropolítica, como que a gente se organiza? Via ressonância entre frequências de afetos para a construção do comum. Puxa vida, essa lista valeu demais, e Olívia, obrigada. Algumas palavras recortadas. Infantilização regressiva. Eu peguei essa palavra que veio aqui da citação do Félix Guattari, logo na página 99, que inaugura o capítulo. Diz ele, é a relação da subjetividade com sua exterioridade, seja ela social, animal, vegetal, cósmica, que se encontra comprometida numa espécie de movimento geral de implosão e infantilização regressiva. A alteridade tende a perder toda a sua aspereza, ou seja, a perder aquilo que a torna singular. Na página 101, o trauma. O mal-estar ultrapassa um limiar de tolerabilidade. O trauma. Com a soma, vem falando a Sueli Ronick, com a soma das sensações ruins que a gente vive cotidianamente, perplexidade, pavor, frustração, decepção, o mal-estar ultrapassa um limiar de tolerabilidade. Um estado de alerta instala-se na subjetividade. E, por fim, inventar maneiras. Eu estou afim disso. Quando a gente está nesse trauma, a gente pode reagir de duas maneiras, diz a Sueli Ronick. Uma delas é de modo reativo, patológico, no qual nos despotencializamos. O outro é ativo, no qual nossa potência vital não só se preserva, mas tende, inclusive, a intensificar-se. E aí ela diz, nessa segunda resposta ao trauma, amplia-se o alcance de nossa mirada, o que nos permite ser mais capazes de acessar os efeitos da violência em nossos corpos, de sermos mais precisos em nossa decifração e expressão. E com isso, agora que vem, mais aptos a inventar maneiras de combatê-lo. Ou seja, quando a gente está ativo, a gente percebe mais aquilo que nos afeta. Claro, dói. Temos o trauma? Temos. Mas, ao perceber de onde vem aquilo que nos machuca, a gente é mais capaz de combatê-los.
Agradecemos demais as referências à nossa querida Sueli Rolnick e também as colaboradoras e os autores que passaram por aqui, citados por Rolnick. Sigamos juntos, pois assim somos mais fortes.